E sobre rede social também, como que é a relação, você acha, com a rede social, você, né, a Agatha, Teacher Agatha, e também no processo de aprendizagem, ajuda, atrapalha, tira o foco, o que que você recomenda nesse sentido? Ajuda muito, até eu uso. Eu fico vendo tirinhas. Eu Uhum, adoro aqueles vídeos assim que aparece a menina pedindo uma coisa em inglês, aí a outra fala assim: "Hã? aham. Ah, era tipo, sei lá, I want to dry my hair." Aí ela derruba água na roupa assim: "Ah, to dry your clothes? No, to wipe your clothes." Ai, mas é dry ou é o outro? Uhum. Então ajuda muito, ajuda no vocabulário. Quando a coisa é engraçada, gera afeto, gerou aprendizado. Exato. Então, eu era doida pra ter um Instagram teacher, assim, só que não sei por onde começar. Mas eu era super afim, assim, eu acho super legal, porque é uma coisa rápida que você vê, às vezes é uma dica que você fala assim: "Caramba, abriu uma cortina na minha frente". Eu tenho um aluno que essa do biquinho e do cuspir no coleguinha, ele falou: "Ah, você abriu a janela pra mim." Ele falou: "Nunca mais eu vou confundir terça e quinta, Tuesday e Thursday." Uhum, Falou: "Foi só dessa dica rápida." Isso no Instagram daria o quê? Sim. Menos de 30 segundos de Uhum. dica? uhum. E olha o quanto ajuda. Eu uso. Sim, tem no Instagram você consegue assistir tanto conteúdo em, em rápido, né? Assim, de uma forma muito rápida. É Uhum. muito útil. E daí são coisas que, assim, comparando isso com aquilo, como não usar isso e aquilo. Então é coisa que às vezes, assim, dependendo de uma aula, nem sempre você consegue trazer todo esse conteúdo de uma vez, né? Você tá Uhum. trabalhando ali. Mas você vai pegando, adquirindo coisas ali de 30 segundos, e quando o professor fala em sala, ele fala: Eu já vi isso. Eu já tinha escutado essa dica em algum lugar. Isso. Pronto, já memorizou, É É já. que a muito memória bom. muscular é mais fácil, né, quando você É. tem E alguma você sabe base. por que também isso, né? Porque você tá no teu momento de lazer quando você tá no Instagram. Você não está Uhum. estudando. Exato. Exato. Se você tivesse que parar para estudar, você não ia lembrar e você ia achar Uhum. maçante. Mas como você não tá fazendo isso, você tá passando, você só tá adquirindo assim, você tá recebendo. Aham. Com o coração aberto, ó. Uhum. Tutu, Exatamente. sabe? Tem o pânico dos alunos, né, os Uhum. phrasal verbs. Gente, no Instagram você pega Aham. muita dica de phrasal verbs, porque o phrasal verb é aquele que traz um verb e uma preposition. Aí, tipo, look up é uma coisa, look for é outra, look forward já é outra. Ali no Instagram, eles trazem Aham. essas diferenças tão rapidinho que você fala, Ah, era isso. era isso. Uhum. E às vezes junto de uma imagem. A imagem ajuda muito na hora da A conexão. fixação, né. Aham. Que legal, muito bom mesmo. E, Agatha, o que que trouxe, assim, um ponto-chave para você, que para muitos alunos, talvez eles: "Ah, eu sou intermediário. Ah, eu sou para intermediário", fica, né, nessa margem. O que que você diz que seria o ponto-chave, no teu caso, no teu exemplo, que você falou: "Nossa, realmente eu me despertei para a língua, eu consigo"? Qual foi, teve alguma coisa específica que te deu esse estralo? Ou foi o processo mesmo e você foi sentindo essa evolução? Eu fui sentindo a evolução conforme eu estudava, porque chega a ser engraçado. Mas o meu pai, eu fui criada só pelo meu pai. E ele gostava de me chamar a atenção onde ele estivesse. Em que língua que ele podia me dar uma dica ou me pedir uma coisa? Porque ele sempre foi aquele assim: pai, quero uma coca. Vai lá e pede. Então, esses comandos ele me dava em inglês. Que legal. Aham, então eu estava em prática diariamente, por mais que eu não tivesse um YouTube, por mais que eu não tivesse muito conteúdo na época na internet para me rodear daquilo, eu tive essa ajuda imensa dele, que muitos podem dizer assim: "Ai, mas meu Deus". Não, foi ótimo, porque eu estava sempre, eu tinha aquela rapidez de tô no português, fui para o inglês. Voltei para o português, voltei para o inglês. Uhum. Mas agora que você me falou, eu lembrei, eu não sei se eu comentei com vocês, quando eu comecei no inglês, eu não comecei buscando, né, tipo: "Ai, quero ser teacher". Gente, eu me apliquei para uma simples recepcionista numa escola de inglês. Falei: "Eles vão adorar uma recepcionista que fala inglês, né". E aí era uma franquia, então tinha um pessoal da franqueadora fazendo a contratação, e eles disseram assim: "Pelo amor de Deus, a gente tá tendo tanta dificuldade para achar teacher, Uhum. por que não teacher, né, em vez de recepcionista?" Eu falei: "Gente, mas eu não sei ensinar, eu sei falar". "Não, ensinar a gente te ensina. Volta aqui depois para fazer a entrevista com o coordenador".
Falei, Pronto. então tá, né? Isso eu já tinha parado de estudar inglês, já fazia por aí uns 10 anos. Parado de estudar, eu digo assim, na escola, né? Regular, né? Regular. Só tinha aquele meu aprendizado ali por interesse próprio. Chegou nessa entrevista, eu desenrolei de uma forma. Eu lembrei de palavras que depois, quando eu saí da entrevista, eu fui assim: Meu deixa eu Deus, falei procurar se eu certo. falei certo, se eu não falei uma outra coisa. E ali foi o clique pra mim. Eu falei, gente, olha como o inglês tá enraizado na minha vida. Quase 10 anos depois de sair do banco da escola de inglês, eu fui participar de uma entrevista e o meu cérebro lembrou de coisas que eu não sabia que eu lembrava. E fora isso, acho que é muito gostoso. Eu estava na faculdade e, por ser de letras, inglês, tinha a opção de você assistir uma aula em inglês ou assistir a aula em inglês com legenda. Eu não lembro de ter escolhido sem legenda, mas eu estava assistindo a aula. E de repente, no meio da aula, assim, eu falei: Nossa, tá sem legenda. Nossa, Opa. ele tá falando em inglês? Que legal. Eu tô entendendo. Então, tipo, porque a gente também não pensa que o professor não tem essa cobrança de ser perfeito, a gente Sim. também se cobra. E, então, pra mim, já no ramo, já atuando naquilo, perceber no meio de uma aula técnica imensamente gramatical, que eu tava assistindo aquela aula sem legenda, com um professor nativo em inglês. Eu Você- tive acho que duas chaves, assim, porque, como eu falei, né? Eu nunca tive o interesse realmente do inglês. Mas como eu entrei nessa escola, e estudei, fiquei ali em sala por um tempo, depois que eu saí dessa escola, já, digamos assim, formada no cursinho, né, ali, depois disso que eu fui para graduação, que eu fui fazer minha graduação. E a minha opção foi a graduação no alemão, né? Que era o que eu queria fazer, né? Uhum. Então, Teimosa. teimosa, né? Queria fazer alemão. E nas aulas era muito engraçado, porque assim, a professora estava falando, ela super rápida e, né? E tinha muitos momentos que eu não conseguia escrever o que ela estava falando, ou que assim, não dava tempo, né? Aí o que eu fazia? Depois eu fui ver isso um pouco mais pra frente, mas assim, o meu caderno, às vezes eu começava, ela ditava alguma coisa, às vezes eu começava alguma coisa em alemão, porque eu ainda tinha pouco, né? Começava em alemão, aí tinha umas palavras em português e o resto era em inglês. Ela ditava em alemão e eu já tava com esse processo, porque tinha que ser muito rápido. Então, assim, eu não tava prestando atenção na tradução, eu só tava escrevendo o que me vinha na cabeça. E daí ali eu falei, gente, que engraçado isso, porque assim, o que eu conhecia do alemão eu tava tentando usar, porque Aham. era interessante, né? Mas depois aparecia, não entendi o que ela falou com essa palavra, não sei como que escreve. Aí eu escrevi em português. Aí, de repente, do nada, já tava em inglês. Fala assim, gente, que loucura. A chavinha. A chavinha, né? Ali já, né? E depois todo o mestrado também em inglês. Aí era aula, era material, era artigo, era preparatório, todo em inglês. E daí você não tem muito tempo, eu acho que, para pensar. Quando você tá assim, né, nesse... Você não tem muito tempo assim, ai meu Deus, não tô entendendo. Você só vai e quando você vê, você entendeu. Tá Aham. fluindo, né? Então assim, você fala, caraca, gente. Eu não sei você, mas hoje, tendo, né, eu gosto muito da parte gramatical do português também. Eu consigo lidar bem nos dois lados. Eu prefiro o inglês. Sim, não, eu já falo pro pessoal, falo assim, e como eu comentei, né, depois, né, de estar na escola ali durante esses 2 últimos anos, eu tive vários alunos de português, né, português para estrangeiro. Eu percebo como é difícil a gramática brasileira, como é difícil você explicar, e não vem achar que é super tranquilo, não, porque assim, a gente fala um idioma falado, e o que tá na gramática outra é coisa. outra coisa. Outra Então, são 2 coisa. idiomas, são 2 idiomas. E o inglês, ele ainda segue um padrão, você, assim, tem redução, tem você ser mais espontâneo, Uhum. mais informal. Mas o português são 2 idiomas, gente, é sério, não é possível. Você fala de um jeito, escreve de outro, é uma Exato. loucura completa. Então, assim, eu também falo assim, a gente tem que agradecer que fala o português, meio, né? Enfim, né? Aham. Mas a gente tem que agradecer que já conhece, porque estudar o português, gente, é sério. É terrível. Não, é terrível, é Gente, muito difícil. vossa culpa. Vossa culpa vossa. Culpa vossa. Não dá, de onde... No inglês não tem voz, não tem tu, Tu. né? Tipo, é eu, você. Não, a conjugação Isso. dos verbos, isso eu deixo muito claro para os meus alunos. Não, só da conjugação Só. já é um Cada vez- mar de No português, possibilidades. cada vez que você vai aprender, você aprende pelo menos 4 palavras num tempo gramatical. No inglês, isso acontece no máximo 2 vezes e, ó, é no presente, porque chegou Aham. passado, é tudo igual. Chegou perfect, é tudo igual. Aham. Futuro, tudo igual.
gente, cada palavra que a gente aprende no português é 4 vezes mais, né? Você É tem que aprender 4 vezes terrível. mais. É muita coisa. O inglês é muito fácil, Legal. gente. Traz ali os auxiliares que te auxiliam a fazer Aham. tudo que você precisa. É Sem contar que não maravilhoso. tem os, as, pra quê? Feminino e masculino, gente. Exatamente. Deixa tudo neutro. Tudo. No português tem, né, tipo, se a palavra termina com A, você usa A. Se termina com O, você usa O. Nem sempre! Não, porque termina É. com E, termina com... Não, Aham. Verdade. O inglês é tem muito muita... maravilhoso. É muito bom. Não, isso eu não posso negar. Eu porque sou, como é que o pessoal fala? Eu sou suspeita de a falar. defensora total. Eu sou. Eu amo Um- inglês.